Olá, a paz do Mestre, meus irmãos, que Deus abençoe. Mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo e uma breve reflexão para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9. Quero ler com vocês o versículo 33, que diz assim, Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso demais estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, mais uma vez deixando para nós uma de suas pérolas. Um homem que tinha a boca conectada no cérebro e o cérebro conectado na boca. E quando eu digo isso é porque ele falava o que pensava de maneira rápida, sem avaliar as situações. E aqui nós vemos mais uma dessa situação, que é no Monte da Transfiguração, onde Jesus, junto com seus 3 apóstolos mais íntimos, receberam a visitação de Elias e Moisés. Um grande culto, uma grande celebração, onde viram a glória do Filho e ouviram a voz de Deus. Mas esse momento era o momento em que Elias e Moisés iam se retirando, e eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, quando Moisés e Elias iam se retirando. Irmãos, nem tudo que é bom dura para sempre. Aqui não, aqui tudo é temporário, nem tudo que é bom dura para sempre. E eu posso também ir mais longe um pouquinho, além do texto, falar que nem tudo que é ruim também dura para sempre. O que você está passando agora certamente passará. O que você está vivendo agora certamente não se demora em se retirar. Se retirar. Então, precisamos aprender e precisamos aceitar que nem todas as pessoas, que nem tudo aquilo que nós vivemos, nem mesmo talvez a casa que nós moramos aqui agora, seja a mesma casa daqui a um tempo. Tudo é temporário. Precisamos amadurecer com relação a isso. Bom, e a palavra continua dizendo assim, Pedro, sem saber o que dizia, falou. E é por isso que eu disse, por isso que eu falei, por isso que eu fiz o comentário do começo. Pedro, que tem a mente conectada na boca e a boca na mente. E nós devemos aprender sobre isso, irmãos. Por quê? Porque devemos pensar para falar. Não devemos falar sem saber. Não devemos dizer sem muita certeza daquilo que estamos falando. Normalmente falamos besteiras quando não conseguimos dominar a língua em momentos em que o nosso sentimento está um pouco latente. Seja um sentimento um pouco emocionado, com muita alegria igual o de Pedro, ou então um momento de muita raiva. Não devemos guardar aquilo que nós falamos, aprender a controlar aquilo que se fala. Olha o que ele diz, a palavra fala assim, mestre, é maravilhoso demais estarmos aqui. E aqui nós vemos uma propensão de todo ser humano, irmãos. Ou seja, é maravilhoso demais estarmos aqui. Ele está dizendo que um estado ou seja, um estado é algo que deveria durar. Ele está dando uma avaliação daquilo que deveria ser eterno para aquilo que é temporário. E nós temos essa leve tendência de eternizar aquilo que vai passar. Muitas pessoas já têm vivido ainda relacionamentos que já acabaram durante muito tempo. Muitas pessoas já têm vivido ainda em lugares, em empregos, em situações que já deveriam ter sido terminadas, já encerradas há muito tempo, irmãos. E é uma tendência humana, eu compartilho disso porque muitas vezes vivi assim. É maravilhoso demais estarmos, é maravilhoso demais o estado, e não é assim, irmão. Precisamos amadurecer, deixar ir, e nós mesmos nos deixar ir, irmão, quando nós precisamos ir. Porque olha o que ele fala, irmão, olha só o que ele continua no texto. Não eternize aquilo que é temporário. Olha o que ele fala assim, vamos fazer 3 tendas. As tendas, elas remetem justamente àquilo que era a passagem no deserto, eram as moradias deles no deserto, aquilo que era temporário, aquilo que passaria. Tem muitas pessoas fazendo do seu deserto algo eterno porque não conseguem, irmão, não conseguem, dar o próximo passo, e às vezes estão enfrentando até o silêncio de Deus, esperando uma resposta daquilo que Deus já falou e já determinou. Por exemplo, Elias e Moisés têm que sair.
já determinou, sabe, aquilo que tem que ser feito, e as pessoas ainda estão esperando uma atitude de Deus, enquanto a atitude deve ser delas. E aí propõe soluções temporárias para coisas que já foram decretadas por Deus. Eu quero repetir, tem pessoas que estão propondo soluções temporárias para aquilo que já foi decretado por Deus. Irmãos, não tem como nós agilizarmos, pularmos etapas do nosso processo, mas tem como, e tem como muito nós, por causa de nossas escolhas, retardarmos ele e por isso atrair muita dor. Devemos tomar cuidado com isso, não ofereça soluções temporárias para aquilo que já foi decretado. Olha, aí ele fala assim, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Aí você percebe que essas pessoas começam a envolver outras pessoas nas suas escolhas, irmãos. E, bom, eu creio que nós não devemos nos associar, logicamente, com pessoas que nos levam a caminhar pelo caminho contrário da fé, daquilo que é de Deus. Eu tenho uma postura firme com relação a isso, aprendi no meu deserto, porque eu sei que isso traz dor e me coloca em confronto diretamente com um Deus vivo. Mas aqui não é o caso de Pedro, irmãos, mas nós podemos citar esse tipo de pessoa que quer decidir pelas outras. Não, irmão, cada um tem a sua própria decisão. Cada um decide se segue ou não a Cristo. Cada um decide se volta ou não para o seu lugar. Cada um decide aquilo que vai fazer. Se vai cumprir o propósito ou se vai correr pela sua própria glória, pelo seu próprio propósito. Não devemos nos decidir pelos outros, não devemos escolher pelos outros, são os outros que escolhem. E pensando nisso, quero deixar um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que fala: assim fixamos os olhos naquilo que não fixamos, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, com essa firmeza de propósito, Pai. Queremos aqui colocar, Senhor, as nossas escolhas, queremos colocar, Pai, os nossos momentos, queremos colocar os nossos passos diante do Senhor. Queremos viver novas experiências, Pai, queremos clamar por solução e, sim, por coragem para nós darmos os passos que precisamos dar. Sabemos que muitas vezes retardamos porque eternizamos aquilo que é temporário. Não nos deixa, Pai, nessa situação. Encoraja-nos, motiva-nos a seguir em frente, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós cremos, Pai, e assim faremos, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vai adiante, siga à frente. O que Deus tem para você está lá na frente. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.